Fala, beleza. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí. Hoje nós vamos ter uma aula aí especial. Vamos falar um pouco sobre anatomia. Anatomia humana. Biologia pura, mas, na verdade, é uma analogia, né? Que eu acho que é um desafio, todo profissional tem que ter. Você que se julga profissional tem que conhecer da anatomia do smartphone e do iPhone. Não é verdade? Você que é profissional e não conhece a anatomia do dispositivo, você repara que profissional você é. Então hoje nós vamos aí começar na manhã, né, com anatomia, uma analogia ligada à anatomia do corpo humano na reparação de smartphone. Nós vamos usar os nossos dedos das mãos para que a gente possa ter em mente os 10 órgãos. Claro que quando eu falo órgãos, estou me ligando à analogia. Os 10 principais componentes da board. Não adianta você querer reparar o smartphone, querer reparar um iPhone, se você não sabe o funcionamento, pelo menos, dos 10 principais órgãos da board. Então, a nossa analogia hoje, a nossa aula de anatomia, nosso estudo forense hoje, é um desafio também para que a gente tenha em mente. Vocês têm à vontade. Vocês, mas não se esquece que tem que, ó. Então o que você estava fazendo lá fora? Você está lá e foi mexer a moto agora por quê? Ah, tirando roupa de chuva. Ah, tá. Então você já perdeu parte relevante. A gente não volta, a gente volta? Volta não. O trem passou, acabou. Aqui em Minas é assim. Passou o trem, adiós. Então vamos lá. Então vamos lá. Nós vamos, então, fazer aí analogias de 10 pontos básicos que todo profissional tem que saber da board. Se você é um técnico reparador de smartphone, de iPhone, você tem que saber os 10 principais componentes da placa. Isso é fato. Se você não sabe, pega desses 30 dias que compõem o mês, pega 10 dias e estuda cada dia sobre um dos 10. Um dos 10 dedos aí. A gente vai fazer uma comparação de pontos fundamentais na manutenção. Tá? Então vamos lá. Nós vamos contar nos dedos, cada um, os 10 componentes fundamentais da nossa placa. E falar de cada um deles. Isso eu vou falar aqui, vai servir de exemplo para você aprender e estudar sobre esses 10. Se você dominar esses 10 bem, você vai dar um grande salto na sua carreira. Porque esses são os principais e eles não estão sozinhos, eles estão interligados. Vamos lá, começando a contagem pelas mãos. Vamos contar aí com os dedos, né? Os 10 principais componentes da board. Então, primeiro vamos dividir em setores. Parte core e parte de rádio. A nossa board, vocês estão com placas, vão receber placas aí agora, do iPhone 12 Pro Max. Vocês vão acabar de receber aí em mãos do Mr. Júlio as placas do iPhone 12 Pro Max. E essa placa do iPhone 12 Pro Max em questão, que está na mão de vocês, vocês vão poder perceber claramente que eu tenho duas boards. A board core e a board de RF. Isso não quer dizer que elas não têm interligações e não quer dizer que na board de RF eu não tenha core e na board core não tenha RF. A gente se divide em basicamente duas partes. Parte core, que é a parte do up layer, e a parte de RF, que é a parte do down layer. Então, por favor, retirem do saquinho estático aí. Vamos identificar o board view, a parte top e a parte bottom. A parte de cima é a parte core. Ela está desmembrada, já vocês podem levantar aí. Vocês vão desmembrar a placa. Essa parte de cima aí, ó, é a parte core. E a parte de baixo é a parte de RF. Cara, quem tem é formiga, lagartixa, Júlio tem cara, né? Board, lado top, lado bottom. Cara, eu tenho cara. Board não tem cara. Certo? Tá? Então o nome técnico você vai falar, cara A, cara B. Não, aqui não é assim que funciona. Tá? Board e lado top e lado bottom. Board core e board de RF. Ok. Então nossa aula de hoje é uma aula de anatomia. É o estudo forense da board do iPhone 12 Pro Max. Esse estudo vai servir para qualquer smartphone, porque eu vou falar agora os 10 componentes que vocês, de bate pronto, tem que saber. Isso eu estou falando uma dica profissional.
Se você é um reparador de smartphone, você tem que conhecer o que você está fazendo. Se você é um médico, poxa, tem que conhecer muito, porque tem que conhecer as centenas de órgãos que compõem o nosso corpo humano, né? Então, a gente faz reparação de smartphone, poxa, eu tenho que saber pelo menos os 10 principais componentes e suas funções. Primeiro, número 1, CPU. Então, vou começar a contar nos dedos aqui, ó. Primeiro, CPU. Unidade Central de Processamento. Tudo é CPU. Então, estou falando do primeiro e o mais importante de todos os hemisférios. Up layer e down layer. Parte superior e parte inferior. Lado top e lado bottom. Parte core e parte de radiofrequência. A CPU é o number one. É o número 1. Então, tudo é CPU. Repitam. Ah, cadê? Só tem uma voz nessa sala? Hã? Quem quer pagar a flexão? Olha, não estou escutando. Hã? Aí o senhor? Ah, tá com vergonha de falar? Ah, então vamos, o senhor? Ah, tá. Tudo é CPU. 90% dos componentes da board, core, que é a top, e a bottom, que é a inferior de RF, são controlados diretamente pela CPU. Uau! E os outros 10%? Através de outros componentes que são controlados pela CPU. Então, tudo é CPU. CPU, pode fazer pergunta? O CPU, por ser o cabeça, vamos assim dizer, eu percebo em algumas placas, tem intermediários, correto? Sim, eu vou falar disso. Há comandos diretos também? Vou falar. Só estamos começando. Mas vou falar desses comandos, vou falar detalhadamente de cada 10. Eu não vou somente numerá-los. Eu vou falar de cada um deles. Então, começamos a falar da CPU e eu vou detalhar o funcionamento de cada um desses 10 pontos básicos. Lembrando que nós temos os nossos dedos, nós temos as falanges, 3 falanges em cada dedo aqui, não é isso? Então vamos lá, já que você perguntou. CPU, unidade principal de processamento. Tudo é CPU. Porém, a CPU, no caso dos nossos iPhones, que estão em mãos aí, o iPhone 12 Pro Max, ela não é somente uma CPU. Aí é um computador praticamente completo. Eu tenho CPU, GPU, então eu vou dividir meu dedo aqui em 3 partes. Ó. CPU, GPU, né? Então tem a CPU, que é o dedo. Agora as falanges. CPU é o nosso dedo. Agora vamos dividir as 3 partes das falanges aí, ó. GPU, que é o processador gráfico, dentro da CPU. SRAM, que é a memória Static RAM. E uma ROM, Read Only Memory. E, óbvio, existem mais componentes dentro da CPU, mas eu estou fazendo um resumo global. Tem um processador de segurança, seguro enclave, M1, mas vamos fazer um resumo aqui. Então eu tenho, dentro da CPU, alguns blocos. GPU, que é o processador gráfico, cuida da parte gráfica de imagem. SRAM, atividades de processamento. E a ROM. O que é a ROM? É uma memória de somente leitura. Read Only Memory. O que está gravado nela? Principalmente o bootloader. O que é o bootloader? É o procedimento de segurança de inicialização do seu device, para inicializar de forma segura e proteger toda a camada do software iOS. Então a CPU, além de controlar todo mundo, que a CPU faz 3 pontos básicos, né? Fetch, Detect, Execute. O que é isso? Pegaram a instrução, prepararam uma instrução e executaram uma instrução. Então quando eu pedi ontem para o Júlio, ô Júlio, por favor, pega para mim lá a solda em pasta Durafuse, sem chumbo, na geladeira, lado direito, superior. O que eu dei para o Júlio? Um comando, uma instrução que ele tinha que fazer, uma posição de memória e traz para mim a solda em pasta para a gente fazer aqui e mostrar para os alunos. O que eu fiz? Eu fiz as 3 funções que a CPU faz. Fetch, Detect, Execute. Através de um pulso de clock. Então existe um sistema de clock que faz com que a CPU fetch, detect, execute. Pega a instrução, prepara e executa a instrução e entrega o resultado. Então, a nossa CPU vai cuidar das funções aritméticas, do gerenciamento dos produtos, de todos os periféricos, da parte gráfica, tudo é CPU. Claro, se você quiser falar de CPU, vai ser aqui uma semana só para falar de CPU. Eu vou falar um pouco de cada um desses 10 pontos. A CPU
que na verdade é um computador completo, um microcomputador completo, que não é só a CPU. Tem controladora, tem ROM, tem SRAM, tem GPU, tem processador de enlace seguro, tem outras dezenas de componentes dentro da CPU. Tem ULA, tem vários pontos dentro da CPU. A gente vai falar um pouquinho de cada para introduzir essa análise forense. Ok, então a CPU é o nosso principal componente. A CPU tem um problema. Primeiro, ela não pode danificar. Isso quer dizer que se você danificar a CPU, o que acontece? Você vai perder o dispositivo. Vai perder o dispositivo. Não. Nas condições normais, não. Mas em condições específicas de fabricante, sim. Você tem giga de teste, que eu já vi pessoalmente isso na China, mas em níveis de Brasil não se substitui CPU. Tá? Mas se eu falar que é impossível, não. É possível. Só que financeiramente, quando eu vi as máquinas que regravam a CPU, eram $10 mil cada. E cada CPU, 1 GB. Então, danificou a CPU? Adiós. Então a CPU é o principal componente da placa. Ela é um dispositivo composto de mais de 15 bilhões de transistores dentro. 15 bilhões. 15 bilhões de componentes dentro de uma CPU. Ela é insubstituível em condições normais. Nossas, né? De simples humanos brasileiros, reparadores de smartphone. Claro que nível industrial, né, a fábrica tem o poder de conseguir fazer, mas a nosso nível normal de trabalho é insubstituível. Então, todo cuidado com a CPU é pouco. Aliado à CPU, eu tenho uma memória chamada EEPROM. Essa EEPROM é uma memória Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory. É uma memória que guarda um enlace, cópia de um enlace seguro. A CPU tem um enlace seguro, tem um código de verificação, de validação para todos os componentes da board, porque eles têm identidade. E a EEPROM é uma memória não volátil, segura. Ela não perde os dados quando o aparelho é desligado. Então é gravada na EEPROM uma cópia de dados de funcionamento, dados de identidade, dados de utilização do produto, do que o produto é, está gravado na EEPROM. Que é uma memória muito segura, que pode armazenar dados aí por mais de 1000 anos e ser regravada mais de 100.000 vezes ou 100 vezes eletricamente. Então, aliado à CPU, eu tenho uma memória. Então, a gente vai identificar aí os dois primeiros componentes. Na nossa board, quem é a CPU? Vocês vão perceber aí, quem é a CPU? Ela está na placa Core. Você vai ver aí, ó, A14, viu um A14 aí? Na placa Core, essa de cima, isso, é a A14. Essa é a CPU. Viram a CPU aí? Prazer, eu sou o componente mais importante da placa. Não me aqueçam desnecessariamente, não manipulem desnecessariamente, não façam contato pessoal desnecessariamente, não toquem nos meus terminais, somente inspeção visual eu aceito. Ah, beleza. Ah, se você for medir, saiba muito bem o que está fazendo, porque um descuido você vai danificar o componente mais importante da placa, que não é substituível. Prazer, eu sou a CPU, eu sou tudo. 90% do que você vê nessas duas boards aí, eu controlo, eu gerencio. Eu sou a CPU. E eu não estou sozinha, porque afinal eu sou uma CPU, uma GPU, uma SRAM, uma controladora, um processador de movimento, um processador de enlace seguro. Né? Então tem vários núcleos, então eu tenho um microcomputador completo dentro desse chip. Ele é construído com tecnologia SoC, System on Chip, uma camada em cima da outra. Então quer dizer que eu posso fazer um reflow na CPU? Ah, eu acho que meu aparelho não funciona. Vou fazer um reflow na CPU aqui, vou esquentar a CPU. Se você não souber o que está fazendo, você vai danificar os balls da CPU. A CPU tem mais de 1.300 balls. Então, nós vamos ativar o microscópio aqui. Eu acho que tem uma board aí que está sem CPU para vocês verem os balls. Isso, me empresta ali. Eu tirei a CPU aqui, ó. A CPU tem mais de 1.300 pads. Vários NCs, vários INDs obrigatórios, vários pads de alimentação, várias portas GPIOs,
podem ser portas de entrada e saída, vários sinais lógicos, vários barramentos de controle, barramento de dados, tem centenas, aliás, milhares de pinos aqui, né? 1.300 pinos não são poucos pinos, né? Então, todo cuidado é pouco com a CPU. Então, aqui a gente vai ver aqui, eu vou ativar aqui o microscópio para vocês verem. Tudo é CPU. Então, vocês vão, por favor, aí agora. Então, eu tenho aqui mais de 1.300 pinos. Mais de 1.300 pinos na minha CPU. Mais de 1.300 balls. São balls. Todo cuidado é pouco com a CPU. Aliado à CPU, eu tenho uma memória chamada EEPROM, que é uma memória totalmente confiável. Tá? Ela dura mais de 100 anos e pode ser apagada mais de 1000 vezes, agora eu lembrei. Então, ela é uma memória eletricamente regravada, que ela grava dentro dela, e ela não é volátil, dados de funcionamento, de segurança, de identidade do seu dispositivo. O dispositivo tem que ter uma identidade numa rede wireless, numa rede celular, numa rede NFC, numa rede Bluetooth. Então, cada componente existe uma amarração dessas identidades. São chamadas MAC address, Media Access Control. Então, os números que compõem a identidade do aparelho, que definem quem que ele é, igual o seu CPF, são chamados MAC, endereços MAC. Media Access Control. E esses endereços estão gravados em vários componentes da placa e eles têm que ter o mesmo algoritmo para que valide o funcionamento. Se você alterar um desses componentes, altera o endereço, invalida o funcionamento de radiofrequência, principalmente. Então, a EEPROM, por exemplo, ela armazena dados fundamentais do aparelho. Essa EEPROM não é um componente tão grande igual a CPU. Ele é um componente pequeno. Então, é um componente muito pequeno e muito frágil, muito sensível. Muito cuidado ao manipular, porque existem alguns modelos de aparelho. Se você perder a EEPROM, adiós. Então, essa EEPROM lógica, se você perder a EEPROM lógica, dependendo do modelo do aparelho, até o momento, você perde o funcionamento do dispositivo. Ok? Então, a EEPROM também, ela é o segundo ponto da nossa análise forense, da nossa análise de anatomia aqui. Estamos fazendo a anatomia do smartphone. Nós, como profissionais, devemos saber aí de cabeça de quais salteados de frente para trás os 10 principais componentes da board. Tá? Primeiro, CPU. Segundo, EEPROM. Então vamos conhecer agora onde está a EEPROM, já que eu falei que a EEPROM é tão frágil, é um componente muito pequeno, sensível e muito sensível à descarga eletrostática, à manipulação. Muito cuidado na reparação. Então aqui eu tenho, apaga a luz aí por favor, já tem aqui, é o A ou B? É o B. Então aqui eu tenho a minha EEPROM lógica. Por favor, já verificamos a CPU, já fomos apresentados a CPU, então os meus 10 dedos aqui, ó, CPU, EEPROM lógica. Faltam 8, o quê? Não. Tá na placa core aí, ué. Cadê a placa core? Ah, tá. Não, eu te dou essa outra minha aqui, ó. Então aqui, ó, aqui é a nossa EEPROM. Qual que é a função da EEPROM? Armazenar dados de segurança, de funcionamento, de identificação do seu dispositivo, de como a CPU é, quem o seu dispositivo é, identidade e MAC, Media Access Control. A CPU pode ser substituída? Depende. Os modelos antigos, sim. Modelos novos, não. Então, eu consigo gravar a CPU, já que ela é uma EEPROM, Electric Erasable, eletricamente apagável. Ela pode ser apagada e escrita. Então, se você tiver uma interface que lê a EEPROM e grava a EEPROM, os modelos que você tiver que fazer uma troca da placa, fazer um swap, que se chama transplantar os componentes fundamentais de uma placa para outra, a placa quebrou, não atingiu a CPU, não atingiu o EEPROM, você consegue transplantar essa board para uma outra? A placa oxidou, você consegue transplantar? Consegue. Então tem que fazer o quê? Alguns componentes têm o vínculo, a amarração, o enlace seguro. A EEPROM é um deles. Não é um componente muito frágil? Se for um modelo mais antigo que é possível de ler, eu nem vou tocar nela, porque se eu estragar ela, já era. Eu tiro a CPU e coloco uma gravadora
nos pinos da CPU, que vai encaixar nesses pads e vai ler os dados da minha EPROM. E eu gravo na placa receptora esses dados. Então é possível, nos modelos antigos, fazer um read or write. Copia sua EPROM da sua placa, já que ela é sensível, não toca nela. Na placa receptora você grava esses dados na EPROM, que você vai fazer. Não esquentei, não toquei, simplesmente fiz uma leitura. Gravei, li e gravei. Ótimo. Nos modelos mais novos, não. Nós estamos falando da parte lógica, ok? Ok. Próximo componente, terceiro componente do nosso estudo da anatomia do smartphone, memória NAND. Memória NAND. Nós vamos pegar a falange dos nossos dedos. Nós temos 3 falanges aí. A memória NAND armazena também uma cópia dos dados MAC, chamado sysconfig. Então, aquele processo que nós fizemos ontem de salvar um backup e gravar na outra NAND, o que era aquilo? Os endereços de segurança únicos de cada SSID. Cada dispositivo tem um endereço específico. Na memória NAND eu armazeno sysconfig, que são os dados onde tem os Media Access Control, outras informações de cor, modelo, tipo do aparelho, vocês viram ontem, né? Então eu tenho sysconfig MAC, sysconfig data, dados do usuário criptografados na minha memória NAND, e o software iOS. E esse software iOS fornece instruções de funcionamento para quem? Para a CPU. E a gente vai ver também que para outra parte da mão direita aqui, a gente também tem um coprocessador chamado baseband. A memória NAND também tem instruções de funcionamento da baseband, mas é já outra mão, já é a mão direita. Continua com a mão esquerda aqui então. Memória NAND, dispositivo de armazenamento de massa. Então, quando eu falar assim, ô Júlio, pega na terceira gaveta para mim, do lado direito, umas pinças retas, por favor. Vou pedir ele para na minha memória de massa, vou dar uma direção para ele, vai na terceira gaveta, ele está dormindo ainda, então o clock vai, né? Vamos, clock, vamos, clock. Ele vai pagar 10 flexões, né? O que vocês acham? O clock dele está lento? Não está lento o clock dele? Eu falei, ele ficou pensando, travou o sistema. Ah, muito obrigado. O Fetch, Detect, Execute, o clock está lento. Viram que nosso exemplo aqui, como é que é, né? Você viu, né? Obrigado, viu? Muito obrigado. Então, o que eu fiz? A nossa memória NAND armazena o software iOS, sysconfig MAC, sysconfig data e os dados criptografados do cliente. Muito bem, muito bem. Ok, CPU, EPROM, memória NAND. Alguma pergunta? Podemos continuar? Nenhuma pergunta? Ninguém quer perguntar nada? Pode perguntar, não vai pagar a flexão. Depende da pergunta, é claro, né? Se for uma pergunta fora do contexto, paga flexão. Isso é fato. Então vamos lá, pode falar. Esses 3 eles são amarrados. Não só os 3, tem mais ainda. Sim. Acabou de Sim. CPU, sim. Se a gente quebrar, perdeu, já era. Sim. O EPROM da mesma coisa. A NAND é a única que consegue regravar. Só que você informou que você estava falando no EPROM que você consegue desbloquear, codificar, transferir. Né? A NAND ela já faz isso. Faz um exemplo. Sei lá, eu não tenho NAND, eu não consigo, eu quero desbloquear de Wi-Fi. Um exemplo, eu não consigo mexer na NAND. O EPROM ele consegue fazer isso ou não? Cada um tem a sua configuração de comando. O que acontece? Cada tipo de semicondutor existe uma proteção e quanto mais protegido é o dispositivo, mais caro ele fica. Então, ele se torna seguro por armazenar dados de acordo com a sua confiabilidade. Então, por exemplo, a gente sabe que isso é chamado SHA-256. Então, a proteção hoje em criptografia, uma das melhores que tem, é a SHA-256. Os dispositivos fabricados com o SHA-256, para você quebrar uma palavra de segurança e conseguir pegar uma informação dentro que tem essa proteção, tem que ter um processamento de dias. Mesma coisa das moedas, das criptomoedas. O iCloud tem proteção SHA-256. Isso quer dizer que cada chip tem proteção para ter a sua inviabilidade garantida. Tem dispositivos semicondutores que têm proteções, você consegue entrar dentro dele com a proteção, não é SHA-256, proteções menores.
char-56, char-128. Então, dependendo do custo de fabricação do produto ou da sua segurança, você consegue adentrar dentro dele e alterar seus dados ou não. Então, a CPU é um dos... A CPU, por exemplo, como tudo é CPU, né? A CPU tem um processador dentro da CPU só para garantir a sua segurança. Imagina, tem um processador dentro do processador para garantir o quê? Que não seja possível regravar nada. Entendeu? Exatamente. É por isso que dá para fazer essa leitura de EPROM dos mais velhos, mas dos mais novos. Exatamente, porque a tecnologia vai avançando, eles vão aumentando a segurança para não ser quebrada a criptografia que protege os dados seguros. Por exemplo, a gente sabe que nos aparelhos antigos, do iPhone 6 ao iPhone X, a gente coloca no modo Purple, que é uma brecha, que não tem como resolver. A Apple tem que trocar os circuitos para resolver isso. É uma brecha no hardware, que consegue acessar dados da memória que não poderiam. Então, isso é uma falha grave. E com a evolução, os semicondutores vão se aumentando as seguranças também, só que eles têm um preço. Então, você vai ter memórias que conseguem regravar facilmente, memórias NAND, outras que não. Por exemplo, a baseband também não, a CPU também não, porque tem proteções maiores. Igual eu falei da CPU, tem um processador dentro dela, além do processador principal, só para tornar ela inviolável. Por isso que jailbreak, modo Purple do X para cima não funciona, porque a Apple mudou o hardware depois dessa brecha que eles descobriram. Ela teve que mudar o hardware para evitar isso, e resolveu até agora. Só que isso é uma briga constante. Existem circuitos que eu consigo regravar os dados dele. Por exemplo, hoje, se você trocar uma câmera do dispositivo, vai indicar que a câmera não é original. Se você troca uma bateria, indica que não é original. Você não consegue quebrar isso em alguns modelos. Outros modelos você consegue, porque tem segurança maior ou menor. Né? Você vai ver isso aí, display dando mensagem, bateria dando mensagem, porque não foi possível quebrar. Dos iPhones, geralmente dos X para baixo, é mais difícil, é mais fácil quebrar. X para cima é muito mais difícil. Até trocar uma bateria, tem proteção para regravação. Isso é tudo uma briga constante, provavelmente serão. Isso é questão de tempo, né? Então hoje já se trabalha muito em relação, igual você perguntou em relação a isso, segurança, o circuito do Wi-Fi, por exemplo. Nos iPhones mais novos, se estragar o Wi-Fi, não se pode trocar, até o presente momento, porque não é possível quebrar a criptografia mais. Antigamente, os iPhones 11 Pro para baixo, 11 Pro Max para baixo, você desbloqueia a NAND para aceitar um SEI do Wi-Fi novo. Agora já não mais. Tem rumores agora que vai conseguir fazer a criptografia, mas está muito recente ainda. Então a Apple sempre vai fechando a porta, os engenheiros abrem a porta. Fecha, abre. Tem uma briga constante de cão e gato eternamente. Isso vai ser sempre assim. Então tem dispositivos que você consegue acessar e regravar, outros não. Foi isso? Então vamos lá, o que eu falei até agora? Ah, esse lado aqui tá bom, hein? Vamos ver esse lado aqui agora, hein? Porque vamos ver esse lado aqui agora. Agora eu vou perguntar só esse lado aqui agora. Então vamos lá. CPU, EPROM, memória NAND. E agora eu tenho áudio, touch, display, circuito de carga e USB, que é o hub para comunicar com o mundo externo. Então, eu vou colocar tudo isso aqui num dedo só. Áudio, controle de carga em malhas, porta USB para o mundo externo, normalmente o Kraken, o Hydra, o Tristar, né, que faz isso. Circuito de áudio, circuito de display, circuito de touch, circuito de comunicação externa com o mundo exterior, interface do usuário, tá? E o último, Power Manager, que provê energia para a CPU e para o resto dessa galera toda. Então vamos de novo, ó. CPU, EPROM, NAND, Audio IC, Touch IC, Display IC, aí vai vir câmera IC, botão Home IC, Face ID IC, todos os periféricos, né? O Tristar, o Hydra, o Kraken, que é a comunicação com o mundo exterior, e, por último, o gerenciador de energia, o Power Manager, que provê corrente, tensão, poder, potência para todos os componentes. E adivinha quem que consome mais energia na board? Adivinha quem? Esse lado aqui agora. Quem consome mais energia na board? Não, CPU. A CPU. A CPU é o componente que mais drena corrente na board. A CPU, vou de novo, ó.
90% dos componentes ligados são controlados diretamente pela CPU. Ela controla o componente que puxa energia. Então, ela que faz o acionamento. A CPU tem malhas de alimentação de altíssimas correntes. PP DCS S1, PP SOC S1, PP SRAM S1, PP Power Core, PP E-Core, PP SRAM. Depois vocês peguem os diagramas. Aliás, agora, enquanto eu estou falando, escutem e mirem. Vejam, abram o diagrama do 12 Pro Max aí, clica na CPU e vamos clicar no Power Manager e verificar as malhas e as correntes. Vocês vão ver aí picos de 13, 15, 12, 18 amperes de corrente. Então a CPU é o componente que mais consome corrente na minha board. Ok. Então falamos aí, vamos lá então, ó. De novo. 1, 2, 3, 4, hub, áudio, display IC, touch IC, face ID IC. E o último, Power Manager. O que o Power Manager faz? Olha, rapaz, fica esperto, hein? Controla o quê? Controla? Power Manager controla? Vamos, Júlio, vamos lá. Vai. Vamos. Power Manager controla? Controla o quê? Controla o quê? Ele é um servidor das cargas, né? Tá. Controla a CPU, né? Ele controla, distribui as cargas. Melhorou. Vamos ver se vai se redimir. Vai, fala, continua. Ele recebe a carga e distribui nas malhas. Melhorou. Agora você estava dormindo, pô? Não, Agora sim. Tá perdoado ou não? O que você acha, Adriano Júnior? Tá perdoado? Então tá bom. Então, mais uma vez, o que é o Power Manager mesmo? O Power Manager ele recebe a carga. Sim. Gerenciador de energia. E ele distribui nas malhas. Muito bem. Agora sim. Cuidado, hein? Esse simples falado, Sim. o mais frágil, o que geralmente agora, o que mais acontece defeito, o mais vulnerável que tem na board. O 1700, sem dúvida. O mais frágil, o menor e o mais suscetível a você danificar por essa fragilidade. Por ter essa condição de não poder alguns modelos ser regravados, se você perder já era, causa um frisson, causa um temor na manutenção. É um componente comum. É mais fácil que trocar do que um Hydra. Só que por ele ser insubstituível, por ele ser aquele componente intocável, causa-se um medo de fazer a reparação. Porque se você olhar torto para ele e estragar, acabou. E o que isso causa? Uma ansiedade. Muitas vezes você tira tanta ansiedade por não poder errar, o cara faz uma CPU bem e erra a EPROM. Tem 4 terminais, as mais antigas só. Você tem uma ideia. Ele acerta 1.300. E um 6 que tem 4, ele perde, quebra, some. Por causa disso. Então, sem dúvida nenhuma, não é pelo tamanho, é pela insubstituível. Ela é insubstituível. Em alguns modelos. Então isso causa um medo, porque se você errar, acabou. A CPU também, se você errar, acabou. Só que você já tem mais confiança para a CPU. Na EPROM existe um frisson, um medo muito grande de manipular ali. Esse medo tem que ser sempre num ponto muito alto, porque se vacilar, já era. Não adianta fazer um rebalem da CPU bem, tem uma placa boa, se perder o EPROM do modelo desse, acabou. Você, nesse caso, você também apaga técnico também? Claro, acabou, morreu, acabou, perdeu, já era. É lixo, acabou. Até o presente momento, nesse modelo aqui. Então, inclusive, se o cliente quer os dados dele também, inclusive, dos modelos antigos, se você tem uma cópia da EPROM, né? Se você substituir por uma nova EPROM nos modelos antigos, é possível trocar a EPROM, mas você perdeu os dados. Então, se você perder a EPROM, o cara quer os dados do iPhone X, que é possível trocar a EPROM. Mas se você perder os dados, a EPROM não consegue salvar os dados mais. Compreende? Então, até quando você pode trocar, se vacilar, dançou. O aparelho não perde, mas os dados que o cliente queria, perde. Porque hoje que vale são os dados. Mas peraí. Consigo então fazer o reparo, mas não consigo só... Nos aparelhos antigos você consegue, se você perder a EPROM, se estragar a EPROM. A NAND também, você consegue fazer, claro. Nos aparelhos antigos, tipo assim, antes de eu
Você pega um EPROM virgem, que nunca teve nenhuma gravação, solda na board, restaura. A CPU grava automaticamente os dados nela, entendeu? Sim, o processo de restauração tem um processo chamado ISP, In-Service Programming. Você consegue, pelo computador, atualizar os CIs da placa. Você consegue atualizar essa EPROM quando ela é nova. Se ela tem dados gravados, não. Então você compra a EPROM nova, custa em média R$25, R$30, uma EPROM nova, coloca na placa e restaura. Só que os dados já eram. Então até mesmo quando é possível trocar, não dá para brincar. Ok, então falamos da mão esquerda. Agora vamos passar para a mão direita. Direita é radiofrequência. Isso não quer dizer que não existem interações entre as partes. Os circuitos são circuitos complexos e existem muitas interações entre as partes. Tá? Nós estamos dividindo aqui só para análise de anatomia, nosso estudo forense. Ok, mão direita. Coprocessador de RF, chamado modem, MDM, baseband. Então, na parte boron da board, na parte de RF da board, no low layer, nós temos o principal componente dessa parte. A gente sempre começa pelo principal componente, CPU, principal de todos, do conjunto, né? CPU de RF, MDM, modem, BB é o coprocessador que cuida da parte de rádio. O que é a parte de rádio? Você sintoniza o rádio e escuta o rádio, né? A parte de rádio não é isso? É? Claro que... Oi não, senhor, rapaz. Você está no exército. Oi. Júlio, anota 10 flexões pro rapaz ali. Vamos. 10 flexões. Qual que é o seu nome? Felipe. Mas tem 3 Felipe. Não. Tem o Felipe. Felipe, só 10, tá, senhor? Certo, senhor? Certo, senhor? Esse é o Felipe BH. Pode fazer a pergunta, senhor. Deixa eu falar. Eu posso falar agora? Obrigado. Não, peraí, Adriano, Júnior. Sim, posso falar agora. Obrigado, deixa eu falar. O que eu posso falar? Sim, o que você deseja? Não, porque eu estava notando o que você tinha falado do processador. Sim, senhor. Aí depois disso. Mas eu vou repetir. A gente repete aqui, tropa? A tropa repete uma instrução dada? A tropa repete uma instrução dada? Pergunta pro seu colega do lado. Se ele não souber responder, ele paga 10. E aí, colega? Qual o nome do senhor? Não, mas eu já falei, não volta atrás. Ele está perguntando, ó. Pergunta para ele. Qual que é o nome dele, Júlio? Esse aqui é o Felipe Cruzeiro. Felipe. Igual eu falei, eu tava aqui Cruzeiro. Aí ele falou. A baseband é o coprocessador de RF. Ela cuida das partes de rádio, radiofrequência, tais como rede celular, 3G, 4G, 5G, rede Bluetooth, rede Wi-Fi, 6 GB, 4 GB, 2.4, 5 GB, 6 GB, 8 GB. Cuida do NFC, comunicações de dados em outros circuitos de RF. Então, a baseband gerencia e controla todo o circuito de RF. Estou com a mão direita aqui, ó. Baseband. Codifica o sinal para transmitir, converte digital para analógico para transmitir, decodifica, converte analógico para digital para recepção. Então a baseband é um processador que cuida da parte digital das comunicações de dados. Sim. Sobre a baseband, para a sua rádio, sim. A comunicação com a torre de sinal. Sim, sim. Quando a gente tem essa mudança de tecnologia 3G, 4G ou 5G, sim. É uma frequência diferente, um sim. código vindo diferente. Alguns telefones agora estão se atualizando sozinho, né? Automaticamente, você já vê ali, já tem um GP 5, 5G. Essa atualização é automática do próprio aparelho, né? Ele identifica um código diferente e manda para a CPU essa nova informação, correto? Na verdade, os aparelhos são multibandas e multitecnologias. Então você tem 2G, 3G, 4G e 5G em alguns dispositivos.
e 5G under 6 GHz e 5G milliwave em outros. Então tem variações de tecnologias e de bandas de cada tecnologia dessa. Alguns aparelhos são compatíveis com a rede celular na sua cidade, por exemplo. Então se tem 5G aqui no Brasil, o meu aparelho tem aquela banda que corresponde a 5G na minha cidade e ele está habilitado nessa rede, ele vai funcionar. Mas se ele é um aparelho 5G, que a banda de frequência é diferente do que tem na minha cidade, ele não vai funcionar 5G. Então esse já vem nativo do aparelho. Não se atualiza o aparelho para pegar isso, não. Ele já tem correspondentes bandas específicas para cada tecnologia. Cabe você estudar qual banda tem no Brasil, qual aparelho é homologado para aquela banda, para estar dentro da cobertura que aquela banda oferecer, da frequência que aquela banda oferecer. A baseband já tem aquela informação daquele Não só a baseband, mas a parte de... Na verdade, isso não está só na baseband, está no próximo ponto que eu vou falar já já. É porque está avançando um pouquinho, mas eu vou chegar lá. É um pouco, já é a parte de front-end. Não é na baseband. Porque a baseband não é ela que comunica com a BTS, com a Enob, que é a antena. Não, ela faz a parte digital. Quem comunica com a BTS, com a Enob, é um outro circuito chamado front-end. Só que para chegar lá, tem que falar depois da baseband, que ele não é o próximo. Então já vou chegar lá e a gente já vai chegar lá no próximo componente, então, seguindo a sequência do nosso estudo forense. Já que eu falei que a baseband é um coprocessador, ela é responsável por controlar tudo e por ser um processador, ela tem que ter o quê? Instruções de funcionamento. Onde estão gravados as instruções de funcionamento para a baseband controlar o RF? Na memória NAND. E a memória NAND comunica com a CPU e a CPU manda instrução para a baseband. Uau, então a memória NAND, o software iOS que está armazenado na NAND contém dados do software iOS que a CPU usa e firmware do modem que a CPU usa para mandar para a baseband. A firmware do modem é a parte do software ligado à radiofrequência. Ah, bacana. Então a baseband tem que ter instrução, porque se ela não é um processador, não tem que ter um software. O que é o software? A instrução de funcionamento do hardware. Ok. Próximo ponto, e mais suscetível a danificar, é a EPROM de RF. Pô, mas tem EPROM no RF também? Tem. Tem EPROM no RF. Pô, mas tá difícil o negócio, hein? Tem EPROM na parte lógica, tem EPROM no RF? Tem. Nós temos EPROM no RF também. Primeiro, vamos conhecer a baseband aí na nossa board do 12 Pro Max. Onde está a baseband no nosso iPhone 12 Pro Max? Então, eu vou aqui agora mostrar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar a baseband e vou mostrar também a EPROM lógica. Porque a EPROM lógica, da mesma forma da EPROM de RF, da mesma forma da EPROM lógica, ela também é um componente frágil. E é substituível em alguns modelos, em outros não. Na maioria dos modelos nossos aí, se você perder a EPROM de RF, já era. Já era. Já era. Não tem como colocar uma nova, não. Na maioria, 99% dos aparelhos aí. Ué, o que tá... O mesmo esquema nos aparelhos mais recentes. Não, a EPROM de RF já tem um critério diferente, porque a EPROM de RF, se você danificar ela, meu amigo, já era. Raros os casos você conseguir. Aí, se você tiver os dados dela, você consegue. Se não tiver os dados dela gravados, você vai ter um sério problema. Não terá rede de radiofrequência. Celular, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, nada. Então, aqui, apresento a vocês a baseband. Aqui está. Então, por favor, achem a baseband aí, por favor. Acharam a baseband aí? Então, aqui está a baseband, o modem, que é o coprocessador, a CPU que gerencia o RF. Certo? Detalhe importante, eu também tenho RF na parte core, tá? Mas a grande parte, a parte main do RF, está na parte bottom. Beleza? Então aqui, ó, essa aqui é a nossa CPU. Primeiro da mão direita, CPU de RF. Segundo componente da mão direita, EPROM de RF, que se olhar torto para ela, se manipular de forma errada, já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Ela tem as codificações, cópias das codificações que validam o RF numa rede celular.
Tem os endereços MAC, tem tudo de funcionamento da parte de RF. Perdeu ela, perdeu um enlace, já era. Só para ver se eu estou na linha de raciocínio. Ela manda o código para EPROM? Não, peraí. A memória EPROM é uma memória que você acessa, né, os dados dela, que são dados de alta segurança, confiabilidade, de validação, de funcionamento. E a CPU de RF acessa isso dela. Ela sempre o master que controla o slave. Então a CPU de RF, ela gerencia o slave, não é o slave que manda no master. Ah, eu quero ler os dados dela, não quero não. Peraí, não. É o master que gerencia o slave. Então existe um barramento de comunicação, chamado barramento de 2C. A CPU controla o master. EPROM, dados de segurança do endereço MAC. Aí vai um comando, vem os dados. É o master. Aí a EPROM pode mandar dados e receber, mas quem gerencia isso é o master, é a CPU. Logo aqui abaixo, se vocês pegarem no microscópio aí, ó, logo aqui abaixo tem um componente muito pequeno. Está até difícil de ver aqui, mas vocês vão ver do lado aqui, ó. Esse componente é a EPROM. Essa EPROM aí é a EPROM de RF. Acharam a EPROM aí? Viram a EPROM? Isso aí, se vacilar, se perder, adiós. Ok, então vamos recapitulando, hein? Vamos ver se vocês estão bons mesmo. Vamos lá, cada hora um. Primeiro componente da placa fundamental. Segundo. Terceiro. Quarto. Faço para você o quarto aí. São poucas coisas. Ó. Áudio, touch, display, né? Mais o quê? Hub, mais o quê? Carga. Não, o Power Manager é o último. O Power Manager é o último. Isso, tá bom. E o Power Manager é o último. Depois, parte de RF. Primeiro componente de RF. Baseband. Segundo, EPROM da Baseband. EPROM de RF. Muito bom. Terceiro componente fundamental e oitavo geral. Que a gente tem que conhecer cada um deles obrigatoriamente. Quem é profissional da área tem que saber os 10 principais componentes da board e o seu funcionamento. Ponto. É fato. Então, com toda humildade aqui, se você não sabe, dedica um pouco do seu tempo, dos 30 dias do mês, um dia dos 10 dias que você terá de estudo, para estudar cada um deles. Beleza? Próximo componente da parte de RF, Wireless Transceiver, ou X-Receiver, ou WTR. É o circuito de frequência intermediária. Então a gente tem aí, na parte de frequência intermediária, que não é sinal digital, não é sinal de RF. É a parte do meio das ondas eletromagnéticas. É a frequência intermédia. Não é digital igual a baseband. Não é radiofrequência. É a parte intermediária, chamada frequência intermédia. Eu tenho WTR, SDR e SMR. 3 principais componentes. De novo, meu dedo dividido em 3. WTR, SDR e SMR. WTR, Wireless Transceiver. SDR, Software Defined Radio. SMR, Software Specialized Radio. Então tem 3 aí componentes fundamentais da parte de F. Aqui estão. SDR. Tô nervoso não. SMR. Claro que eu tenho outros pontos também que não vai dar para falar tudo nas mãos. Então eu estou resumindo alguns pontos aqui, igual eu resumi na parte lógica. Não são só 5 principais conjuntos que eu tenho na board. Eu tenho muitos mais, que eu não comentei aqui. Mas os 5 principais. Vou falar também os 5 principais. Vou pular alguns, que não tem jeito. Então eu vou ter circuitos de RF, que eu vou chamar tudo aqui de front-end. Então eu tenho que aglutinar algumas coisas aqui. Vamos lá. Baseband. EPROM, frequência intermediária. E agora a sua pergunta. O circuito do front-end. O que é o circuito de front-end? São as ondas eletromagnéticas, é o sinal de rádio. Radiofrequência. Circuito de front-end. Transmissão e recepção de radiofrequência, de RF, onde eu tenho PAs, Power Amplifiers, LNAs, Low Noise Amplifiers, acopladores de antena, filtros,
circuitos de amplificadores de cada banda separadas, múltiplas antenas, MIMO, máximo input, máximo output. Então tem centenas de componentes que você DSM. Então todos esses componentes que estão aqui, ó, fazem parte do circuito front-end. Cada dispositivo tem circuitos amplificadores de bandas específicas. Quando você compra um smartphone, de acordo com o modelo dele, eu vou comprar um iPhone A1778. Esse nome atrás dele, A1778, se consultar a especificação técnica, fala qual banda que ele suporta, em qual frequência, em qual geração. Aí você tem que verificar se esse aparelho está homologado para as bandas brasileiras, para funcionar o 5G, por exemplo, o 4G, o 3G. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre informações ligadas à manutenção em geral, as EPROMs, onde ficam, a especificação de RF de cada aparelho, ipanicfull.com. Quando você digitar ipanicfull.com, ipanicfull.com, você vai ver aqui, ó, um ponto comparativo, diagnósticos, barramentos, Panic Full, compatibilidade, acho que está aqui. Diferenças de modelos. Aí você vai vir aqui, por exemplo, o iPhone 14 Pro Max. Aí eu tenho o iPhone 14 Pro Max A2894, A2896, A2895. É um 14 Pro Max. Mas cada modelo tem características de bandas que não é possível atualizar. Porque cada circuito do front-end são filtros, acoplador de antena, amplificador de antena, amplificador de transmissão. Eles são específicos para uma frequência. Não é atualizar o aparelho para pegar aquela frequência. Não. Tem que trocar o hardware para isso. Não tem jeito. Então aqui você tem essas especificações aí falando. Qual banda funciona? Qual banda aí, ó? Então as bandas aí, ó, que o aparelho suporta. Tá vendo aqui, ó? GS, bandas celulares, banda 4, 3, 5, 7, 5G, N41, 48. Então isso são as bandas que o telefone suporta. Cada banda dessa tem um PA, tem um amplificador específico para ela. Se você comprou um aparelho que não tem essa banda, não corresponde com o Brasil, não vai funcionar. Então vamos lá. RF de novo. CPU de RF, principal componente da parte de RF, que é a MDM, que é o modem, que é a baseband, né? Cuida da parte digital. Decodifica, codifica, converte digital para analógico, analógico para digital, para as etapas seguintes. EPROM de RF. Armazena dados fundamentais, identidade de IP do circuito de RF. Depois, qual que eu falei? Frequência intermediária. Wireless Transceiver, SDR e SMR, Specialized Mobile Radio. Depois, o que eu falei agora? Front-end, que é o circuito de etapa de saída e entrada. Front-end, linha de frente. Antena, acoplador de antena, PA, LNA, duplexer, triplexer, quadriplexer, filtros, PLLs, etc, etc, etc. Tá? Por último, a parte de alimentação, PMU de RF. Então tem que ter um Power Manager de RF para alimentar todos esses blocos. Então o nosso Power Manager é o que mesmo? Gerenciador de energia, o PMU de RF. Gerenciador de energia para radiofrequência. Muito bom. Então conhecemos aqui os 10 principais componentes do nosso iPhone. Vamos falar de trás para frente agora, hein? Na ordem, hein? Quem errar? Vou perguntar. Ordem reversa. Depois? E o que é o front-end? Não, mas peraí, vamos voltar. Cada um tem que falar e debater. Vamos lá. PMU de RF. É o desafio agora. Você tem que sair daqui sabendo os 10 componentes. Primeira pergunta. Muito bom. Muito bom. Gerencia, coordena, distribui a alimentação para a parte de RF. Muito bom. Próximo. Front-end. Você não anotou a especificação. Que bom. Ah, tá. Que bom.
Então você assume que você não anotou o que eu estava falando. Tá vendo? O recruta assim que é bom, o recruta assume. Recruta assume. Isso, tem que assumir. Recruta errou, tem que assumir, certo ou não? E o senhor? Próximo? Tá. Sim. E SMR. O que eles fazem? É a parte do meio da onda, né? Não é nem sinal digital, não é nem radiofrequência, é a frequência do meio, intermediário. Né? O SDR e o SMR e o WTR, em alguns modelos você tem um ou tem os dois, tem modelos que você não tem o WTR, os mais novos hoje, você tem SDR e SMR. Os mais antigos é o WTR, ou X-Receiver. É o CI de frequência intermediária. Ele está no meio, não é sinal digital, não é radiofrequência, é a frequência intermediária. Está preparando o sinal para transmitir e modula para transmitir e demodula na recepção. Depois do WTR, isso. EPROM. O que EPROM faz? Qual que é o nome do senhor? De novo, só tem Felipe aqui? Não, estou de sacanagem comigo. Não pode. Não. Felipe também? Eles combinaram. Felipe de Vinópolis. Felipe, 10 flexão para mim, tá? Vamos lá pagar as flexões, então, pessoal? Para a gente continuar a aula, porque se não pagar flexão, enquanto eu vou tomar uma água, por favor. Felipe, 30. Felipe, 10. E o Felipe, lá 10. Vamos embora. Vamos pagar a flexão. Vamos? Eu vou contando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vai, pode pagar de 3 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vou anotar. Próximas aí. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aí, ó. Tá bom, 3. Muito bom, paga aí. Próximo. Felipe Cruzeirense, próximo. Vamos. Tá perdendo tempo de aula. Vamos. 2, 3, 4, 5, vai, 6, 7, 8, 9, com a mão fechada, gostei. Aê! Próximo. Fica rindo, não, vamos. Sem perder tempo, isso. 1, 2, não, Júlio. Tá comigo. 6, 7, 8, 9, 10, aê! Muito bem. Pausinha para tomar água lá, por favor. 5 minutos. 5 minutos para tomar água. Só caiu a cabeça aí, né? Front-end, Falei pra caramba do front-end.